Minutinhos, pessoal, para a gente começar o culto, tá? Então já vai criando essa expectativa, já cria um ambiente, né? Já cria um ambiente de reverência à palavra do Senhor. Você está na sua casa, mas já cria esse ambiente para que o Espírito Santo possa entrar. Já convida o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, eis-me aqui, eis minha casa, né? Entra, pode entrar. Já cria um ambiente de adoração, já cria um ambiente de graça e de louvor a Deus, tá bom? Mais 2 minutinhos a gente já começa, para a glória de Deus, tá bom? Bom, a gente já vai começar o culto então, para a glória de Deus, para a glória do nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor possa habitar nesse lugar e receber o nosso louvor, receber esse culto, amém? Feche os seus olhos onde você está, segura a mão do seu parente, do seu familiar que está com você aí, segura a mão dele e vamos glorificar o nome do Senhor, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos agora na Tua presença, Pai, para Te engrandecer, Te exaltar e Te bendizer, Pai. Te louvamos, Pai, por mais esse culto, por essa oportunidade onde nós temos de Te adorar, essa oportunidade onde nós temos de render graças ao Teu nome e essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz através dos louvores, através da palavra, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom nas nossas vidas e o Seu amor dura para sempre. O Seu amor, o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo domine esse lugar, domine aqui a minha casa, domine a casa dos meus irmãos, que o Senhor, Pai, entre com a Sua presença poderosa, Senhor, em cada lar, em cada situação, Papai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, muito obrigado de coração por tudo que o Senhor fez, que vai fazer nas nossas vidas, Pai. Nós Te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Agora eu vou chamar a dupla de louvor aqui para cantar os louvores. Então louve com a gente, exalte o nome do Senhor com a gente, tá bom? Vamos lá. Pode vir aqui, gente. Glória ao nome de Jesus. Aqui é um fone, tá? Vou deixar aqui assim para vocês cantarem junto. Ó, vocês não vão aparecer. Isso. Mais pra cá, mais pra cá. E aí, pá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E nós hoje vamos cantar aqui algumas canções juntamente com vocês, amém? Vamos lá. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar
das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Inunda-me com teu
que nós conseguimos compreender a grandeza e o amor de Jesus por nós. Amém?
coloca o nome de Jesus aí onde você está. Ele é merecedor. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Daqui a pouco, depois da palavra, eles vão voltar novamente, tá? Como, não sei você, mas já conseguiu sentir o poder do Espírito Santo nesses dois louvores? Se esvaziar e agora ousar do amor de Deus. Deus, ele já está nesse lugar, já está aí na sua casa, ele já está manifestando, já está falando com você. E a grande glória disso é que, independente de qualquer situação, Deus, ele fala conosco. Ele falou através dos louvores, vai falar com você através da palavra, vai falar também após a palavra no próximo louvor. Você somente tem que abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir. Você somente tem que abrir a sua vida para entender o chamado e entender também a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Então isso é muito importante, que você se conecte. Se você ainda não se conectou, esqueça o que vai acontecer amanhã. Esqueça, amanhã está nos planos de Deus. Deus está cuidando, Deus já está lá no amanhã. Se conecte com agora, se conecte com o que o Senhor tem para falar para você. Porque o Senhor tem muitas coisas para nos dizer. E é importante que você e eu, nós fiquemos centrados no que o Senhor tem para falar. Porque o Senhor vai falar com você hoje. O Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem restauração, tem cura. Ele tem salvação. É isso que o Senhor tem para oferecer para nós hoje, né? E a gente vai falar um pouco sobre a palavra do Senhor, né? A minha voz está um pouco rouca aí, porque final de semana foi intenso para a glória de Deus, para a glória do Senhor, foi bem intenso, mas fogo do céu, fogo do Espírito Santo, para que a gente pudesse ser renovado no Espírito, né? E a gente tá pisando em nuvens. A gente está nas nuvens, porque o Senhor, ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom o tempo todo. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide o quanto Deus tem para você. Nunca duvide do quanto Deus ainda tem para sua vida. Ei, não acabou. Não acabou. Isso é apenas o começo do que Deus tem para você e para mim. Isso é apenas o começo do que Deus tem para as nossas vidas. Não viva uma vida medíocre, busque mais de Deus, porque Deus tem muito para derramar, Deus tem muito para falar, Deus tem muito para poder revelar para o seu povo, revelações que é só conseguida no íntimo, quando você busca intimidade com o Senhor, porque Deus revela para os íntimos, mistérios do reino de Deus. Então, busque ao Senhor. Primeiro conselho que eu dou, antes de nós iniciarmos a palavra, vá atrás do Senhor, vá em busca dele, vá em busca de ter mais de Deus, da palavra, de ter mais conhecimento de Deus, de conhecer quem Jesus é. Se apegue em saber em quem Jesus é. Não se apegue nos problemas, não se apegue nas desilusões, nas decepções, mas vai atrás de conhecer mais sobre Jesus. Ele está disponível, meu irmão, para você e eu entrarmos e aprendermos dele. Ainda que nós passemos a nossa vida inteira, buscando, não conheceremos ele na plenitude, mas tem que partir do nosso coração o desejo de conhecer mais sobre Jesus. Ele tem muito para falar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O tema da pregação chama As Duas Fogueiras. E eu quero que você abra a Bíblia lá em João, capítulo 18, verso 15. João, capítulo 18, verso 15. Uma passagem muito conhecida, mas hoje Deus vai trazer restauração para nós.
as duas fogueiras. João, capítulo 18, verso 15. Amém? Diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. E Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Glória ao nome de Jesus. Aqui nós temos uma passagem peculiar. Jesus tinha sido preso, tinha acabado de sair do Getsêmani, tinha conquistado ali no Getsêmani e saberia que ele ia ser crucificado. Ele estava ali, foi preso. Os discípulos começaram a seguir Jesus, Pedro e esse outro discípulo, que provavelmente era João, e aí seguiram Jesus na prisão, quando eles entraram lá. E aí esse outro discípulo entrou, porque ele já conhecia o sumo sacerdote, e depois ele conseguiu uma autorização para Pedro entrar. E aí nós vemos Pedro negando Jesus pela primeira vez. Pela primeira vez, Pedro negou a Jesus. Quando ele diz aqui no versículo, a criada da encarregada da porta perguntou para ele: Não és tu um discípulo daquele homem? Que homem? Aquele homem que está sendo preso, aquele homem que está sendo condenado injustamente, aquele homem que está lá dentro. Você não é discípulo dele? E aí Pedro falou: Não sou, respondeu ele. E aí foi quando criou-se a fogueira. Fizeram uma fogueira para poder, ali que estava frio naquela noite, e eles se aquentaram naquela fogueira. O que eu quero dizer para você é que essa primeira fogueira é a fogueira onde Pedro se aquentou, e é ali onde Pedro também cometeu o pecado de negar o Senhor Jesus. Não foi só uma vez. Se você continuar o texto, você vai ver que lá no versículo 25, né? No versículo 25 ele fala: Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhes: Pois, és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, que era o guarda, perguntou: Não te vi no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. E aí, tudo isso aconteceu em torno da primeira fogueira. Tudo isso aconteceu em torno dessa primeira fogueira, onde Pedro estava com desconhecidos e ele estava ali negando a Jesus. Aquela primeira fogueira, essa primeira fogueira, a gente pode associar com o pecado. Pedro estava ali aquentando-se, confortável, se sentindo quente naquele lugar, confortável, e foi o lugar dessa primeira fogueira que ele cometeu o pecado de negar Jesus. Então o fogo fez Pedro seguir Jesus de longe. Ele estava seguindo Jesus de longe, porque aquele fogo, naquele momento, foi o conforto para que Pedro ficasse naquele lugar. E quando ele ficou naquele lugar, no meio de estranhos, na roda de escarnecedores, na roda de pessoas que não tinham nada com Jesus, as pessoas comentaram e perguntaram para ele, e ele negou a Jesus, ele cometeu o pecado. Essa primeira fogueira, Pedro se sentiu à vontade a ponto de negar o nome de Jesus. O que eu quero dizer para você é que
às vezes nós nos sentimos confortável em negar a Jesus, confortável no pecado, confortável em muitas situações. E ali, aquela fogueira, aquele calor daquela fogueira fez ele se sentir em casa, confortável ali, porque estava muito frio. E aquele fogo aqueceu ele e fez com que ele não quisesse sair dali e ele acabou negando Jesus. Ele acabou pecando. Então Pedro ele negou a Jesus e a si mesmo como seguidor de Jesus. Pedro negou a Jesus e negou a quem ele era, quem ele mesmo era. E o pecado ele faz isso conosco. O pecado faz com que a gente negue a Jesus. Né? Muitas pessoas falam, se fosse eu não teria negado a Jesus naquele lugar, no lugar de Pedro. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu não ia negar Jesus. Mas nós negamos a Jesus todas as vezes que nós pecamos. Todas as vezes que nós pecamos, sentimos-nos confortável com o pecado, nos sentimos confortável com a maneira com que a nossa vida está, sem ler a palavra, sem buscar o Senhor, sem ir atrás, sem sair de uma zona de conforto, onde o pecado domina, sair dessa zona de conforto, onde o pecado faz com que a gente se sinta bem, aquecido. E nessa primeira fogueira, nós muitas vezes chegamos a ela, porque estamos com frio, está desconfortável a situação, e aí o pecado nos domina ali naquele momento. E Pedro estava ali negando não somente a Jesus, mas negando quem ele era, negando a identidade dele. Porque perguntaram para ele, você não é um seguidor daquele que está lá dentro? Você não é um seguidor daquele que está lá? Você não é um seguidor de Cristo? E Pedro falou, não sou. Não conheço ele e não sou um seguidor. O pecado faz isso com a gente. O pecado faz com que a gente negue a Jesus e o pecado faz com que a gente negue quem somos em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala que que a gente tem que ser livre do pecado, ser liberto do pecado, porque o pecado ele tira a nossa identidade. O pecado ele tira quem nós somos em Cristo Jesus, porque a gente se deleita, a gente se entrega ao pecado, se entrega àquela situação. E Pedro, ele sabia quem ele era, mas naquele momento ele negou quem ele era para as pessoas. Uma vida em pecado vai te negar, vai negar você mesmo e vai negar a Jesus. Então Pedro estava ali naquela fogueira e nós perdemos nossa identidade. Ele perdeu a identidade dele em Cristo naquele momento. Ele negou que conhecia, ele negou que tinha alguma coisa a ver com Jesus. E eu vou te falar, meu irmão, toda vez que você continua nesse pecado que você está, toda vez que você continua sentindo prazer no pecado que você está negando a Jesus e está negando a si mesmo. E aí, a Bíblia diz que depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou. O galo, aqui que fala, não é um galo de animal, o galo era um instrumento que eles tocavam naquele lugar e tocou o galo e Pedro entendeu, porque Jesus tinha falado para ele um tempo antes aqui de negar Jesus. Jesus disse para ele, olha, hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse com todo fulgor que há nele, não, eu não vou fazer isso, Senhor. Os outros podem fazer, mas eu não vou te negar, eu vou com você até o fim. Talvez você já tenha feito essa declaração para Jesus. Jesus, eu não vou te negar, eu vou com você até o fim. Eu vou te seguir independente da situação. Eu vou te seguir independente do que acontecer. Eu vou te seguir, Senhor, independente do que eu perder. Eu vou te seguir e vou até o fim com o Senhor. Eu vou até o fim. Mas você acabou voltando para o pecado. Você acabou voltando para aquilo que você disse que não ia fazer. Você acabou voltando
e cometendo o mesmo pecado. Tanto é que Jesus, quando Pedro disse que não ia negar, Jesus já sabia. Jesus já sabia da falha de Pedro. Jesus sabe da sua falha. Jesus conhece você. Jesus, ele sabe o que vai acontecer. Por isso que nós temos que pedir a ajuda dele. Senhor, nos ajude a manter santidade, Senhor. Não dependa das suas forças, meu irmão. Não dependa das suas forças para impedir que o pecado invada a sua vida. Não dependa das suas forças, porque você, assim como Pedro, pode dizer que não vai pecar, que não vai negar Jesus. Mas isso pode acontecer, sabe por quê? Porque não é a sua força, você não tem força suficiente. Quem te dá a força é Cristo Jesus. Quem te capacita é Cristo Jesus. Quem te ajuda é Cristo Jesus. É Jesus que está a última palavra, é Jesus que te ajuda, é Jesus que te sustenta. Porque Jesus disse para Paulo, quando você está fraco, meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. E Pedro demonstrou uma fraqueza. Há pouco tempo atrás, esse homem tinha dito que não ia negar, inclusive cortou a orelha de um soldado para proteger o seu mestre, e aquela valentia toda sumiu, porque ele se aquentou, ele foi na fogueira onde estavam os escarnecedores ali, e ele acabou pecando, e ele acabou negando Jesus, como Jesus tinha dito que ele ia fazer. E eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas olha o que aconteceu com Pedro, depois que ele negou a Jesus, e o galo cantou, ele caiu em si do seu pecado. João capítulo 21. Versículo 3. No capítulo 21, Jesus já tinha ressuscitado. No capítulo 21, Jesus já tinha aparecido aos discípulos. Jesus já tinha ressuscitado num corpo glorificado. Jesus já tinha sido ressurreto. Já tinha levantado e mostrado para os discípulos: eu venci a morte, eu venci a cruz, eu venci tudo. Mas olha só, Jesus tinha aparecido a eles, olha só como estava Pedro. Depois que Pedro negou Jesus, ele saiu e chorou amargamente. Se arrependeu do que ele tinha feito. Se arrependeu do que ele tinha feito. Pediu perdão ali, provavelmente deve ter pedido perdão a Deus. Se arrependeu, ele chorou. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Amargamente. Ou seja, pelo pecado que ele tinha cometido. Quando você peca, quando você se arrepende, você chora amargamente. O amargamente aqui significa que houve um genuíno arrependimento de Pedro. Houve um genuíno arrependimento naquele momento que o galo cantou e ele caiu em si e viu o que ele tinha feito, o que Jesus tinha falado, ele tinha feito, tinha pecado. Só que, olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele era um discípulo de Jesus. Jesus já tinha tirado ele, Jesus já tinha falado para ele que ele não seria mais pescador, ele seria pescador de homens, ele seria grandemente usado para pescar homens para o Evangelho. E aí nós vemos, depois de tudo que aconteceu, olha só, no versículo 3 do capítulo 21. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Não era pescar homens. Eu vou pescar. Pedro ficou abatido. Pedro não se perdoava.
do que ele tinha feito na primeira fogueira. Mesmo Jesus já tendo perdoado ele, mesmo Jesus já ter visto o arrependimento dele quando ele chorou amargamente, perdoado. Porque Jesus, meu irmão, ele perdoa até aqueles que não pedem perdão a ele. É só você olhar na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Primeiro brado de Jesus na cruz foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso demonstra o quanto Jesus é misericordioso, o quanto Jesus ama e ele perdoa. E ele diz para o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só que nós vemos Pedro abatido. Ele tinha visto Jesus ressurreto. Se você olhar nos capítulos anteriores, Jesus aparece para os discípulos, até mostra a incredulidade de Tomé, e aparece 2 vezes para os discípulos. Pedro já tinha visto, só que Pedro não se perdoava. Quero te perguntar uma coisa. Você tem se perdoado pelos erros cometidos? A gente pede perdão para X, Y, Z. A gente perdoa outras pessoas. Mas uma das coisas mais difíceis de fazer é perdoar a si mesmo. Pedro, quando ele negou a Jesus, se arrependeu, mas ele não perdoou a si mesmo e ele não se sentia mais digno de fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele não se sentia mais digno a ponto de voltar a pescar, voltar ao que ele fazia antes. Porque ele falou, nunca mais vou fazer isso, Jesus nunca mais vai me usar. Porque eu neguei ele, eu pequei e neguei ele na frente dos outros. Eu não me sinto mais digno, não me sinto mais discípulo, eu não me sinto mais com a dignidade de anunciar o evangelho. Eu não sinto mais isso, não sinto mais. E aí Pedro, no versículo 3, como nós lemos, eu vou pescar. E aí disseram os outros discípulos que estavam com ele, também nós vamos contigo. Perceba que Pedro perdeu o sentido, perdeu a direção, porque ele ainda estava se culpando, ele ainda estava abatido pelo que tinha acontecido. Mesmo Jesus tendo perdoado ele, mesmo Jesus tendo aparecido para eles, mesmo Jesus já tendo mostrado o corpo glorificado para os discípulos, Pedro ainda se sentia indigno. E talvez você hoje esteja se sentindo indigno pela sua vida pecaminosa, pela vida pecaminosa que você viveu no passado, pelos pecados que você cometeu, que você não se perdoa, que você não reflete no amor de Deus a ponto de se perdoar. Não se sente mais digno de continuar a caminhada. Não se sente mais digno de fazer nada do que Deus já prometeu para você. Você acha que Deus, pelo seu pecado, apagou todas as promessas que Ele já tinha para você. Porque você acha que não se sente mais digno de atuar no caminho de Deus, na obra de Deus, no que Deus tinha falado para você. Porque você não se perdoa, você não reflete, você não perdoa a si mesmo. Você consegue perdoar outras pessoas, consegue pedir perdão, mas você não consegue admitir e perdoar a si mesmo pelos erros do passado, pelos erros que você cometeu. E aí você perdeu o ânimo. E talvez você esteja assim nessa hora, tendo perdido o ânimo, porque o diabo tem jogado coisas na sua mente dizendo, você não tem mais perdão. Você acha que Deus vai usar alguém como você? Você acha que Deus vai usar alguém que pecou dessa forma como você pecou? Você acha que Deus vai usar alguém que como você, que Ele tinha prometido tudo e você quebrou a confiança dele? E você está como Pedro, abatido. Ele ficou profundamente abatido que ele voltou para a vida antiga dele. Para a vida que Jesus tinha tirado ele.
para a vida em que Jesus tinha arrancado ele daquela vida para ser um pescador de homens, dado um propósito para a vida dele. Ele voltou para uma vida sem propósito. Ele voltou para uma vida onde ele estaria pescando, onde ele estaria fazendo o que ele fazia antes. E infelizmente, por causa de não se perdoar, Pedro perdeu o propósito. Quando você não se perdoa, meu irmão, você perde o propósito. Você pode voltar para vidas antigas e perde o ânimo. E Pedro, ele, profundamente abatido, ele voltou para o lugar em que ele fracassou. Porque lembra quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, eles estavam pescando e eles fracassaram. Eles não conseguiram pegar nada a noite toda. Não conseguiram pegar nada a noite inteira. E aí que aconteceu? Jesus falou, joga a rede do outro lado. E eles conseguiram pescar e naquele momento a Bíblia diz que eles largaram tudo que eles tinham e foram ser seguidores de Jesus. Então Pedro, por não se perdoar, voltou para o lugar que ele tinha fracassado. Voltou para a estaca zero, voltou porque ele achou, como nós dissemos, ele achou que não era digno de continuar com os planos de Deus na vida dele. Posso te falar uma coisa? O amor de Jesus perdoou você. Jesus perdoou você. Aquele pecado que você cometeu, se você se arrependeu, Jesus Cristo perdoou a sua vida. Porque o amor dele é impressionante, imensurável. Mas eu posso falar, você precisa se perdoar. Você precisa encarar e olhar para o amor de Jesus e olhar para Jesus. Porque talvez essa culpa que você está sentindo está te prendendo. Essa culpa que você está sentindo porque você errou no passado, porque você não seguiu o caminho X, Y, Z, isso está te consumindo. Essa culpa tem feito você ficar parado, inerte, voltado ao lugar que você fracassou. Lembra quando Deus te chamou, da onde Deus te tirou? Lembra disso? Faz um retrospecto e lembre-se da onde Jesus te tirou. Não queira voltar para lá. A culpa faz você voltar para lá. A culpa faz você voltar ao lugar onde você fracassou miseravelmente e que Jesus te resgatou de lá. Infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro da igreja com culpas, carregando fardos de culpas, que não se desculpam, não se perdoam por erros passados, por ter tomado decisões erradas, por ter feito coisas erradas no passado e ainda não se desculparam, não se perdoaram, e isso tem feito você ficar inerte. O amor de Jesus é muito grande pela sua vida. Jesus te ama, Jesus te perdoou, mas se você não se perdoar, se você não se libertar da culpa, se você não sair desse lugar de culpa, você vai ficar parado. Deus não vai conseguir te usar da forma porque você não se libertou da culpa. Deus tem muita coisa para você, meu irmão. Deus tem um plano melhor para a sua vida. Deus tem um plano melhor para você. É melhor do que o que você está passando agora. Deus não esqueceu de você. Deus não abandonou você. Mas é porque você se culpa dessa forma. É que parece que tudo acabou, tudo chegou ao fim. Talvez seu coração está dizendo, acabou, não tem mais jeito. Não tem para onde eu ir, não tem para onde fazer. Deus já me esqueceu. Esse pecado, ele não consegue me perdoar, ele não pode me perdoar. Meu irmão, você que tem que se perdoar, porque Deus já te perdoou. Se Deus já perdoa, quem não pede perdão, imagine para você, que já se arrependeu, que já se ajoelhou e pediu perdão a Ele. Só que agora você tem que olhar e se perdoar.
para que você avance. Nós estamos na última ministração sobre perdão. Nós falamos um trimestre inteiro sobre perdão. Só que se você não se perdoar, você não avança, você não conquista, porque você fica preso às marcas do passado. O passado te ajudou, sim, as coisas do passado formaram e te deram experiências, mas você não pode continuar no passado, você não pode continuar nas coisas passadas, você não pode continuar no que você acha. Olha lá que está escrito. Abre a Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Diz assim: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que esses? Pois não é sábio perguntar assim. Por que os dias passados foram X de uma certa forma e hoje já não é? Não viva, Eclesiastes está querendo dizer, não viva no passado. E se perdoe. Se perdoe, porque Jesus já perdoou você. Desde o momento que você se arrependeu e se colocou de joelhos, Jesus já perdoou você. E se você não pediu perdão por causa da culpa, que acha que Deus não vai te perdoar, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é perdoador, é misericordioso. E Ele quer perdoar a sua vida. Ele quer que você se arrependa e tenha um relacionamento com Ele. Mas você também precisa se perdoar. Você também precisa olhar para si e falar: Deus, eu me perdoo também pelas culpas que eu fiz, pelo que eu fiz, pelas coisas, os erros que eu fiz, as atitudes erradas, as decisões erradas. Passou, meu irmão, passou. Jesus estava ressurreto. Pedro tinha negado, mas Jesus já estava ressurreto, já tinha passado, já tinha acabado. O sofrimento de Jesus já tinha acabado, ele já estava ressurreto, ele já estava glorificado. Mas Pedro ainda continuava com a culpa a ponto de voltar para o lugar que ele fracassou. A ponto de esquecer dos planos de Deus para a vida dele. Meu irmão, não esqueça dos planos de Deus para a sua vida. Não esqueça, não considere perdidos os planos de Deus para a sua vida. Não considere perdido, porque a primeira fogueira fez você pecar e fez você sentir culpado. Não, Deus ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, sabia? Era só colocar ela aos cheiros das águas, as águas vivas, ela voltará a dar frutos. Você talvez não esteja mais dando frutos porque você está se culpando. E Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você, meu irmão. E hoje ele fala: se perdoe. O que aconteceu na primeira fogueira, esqueça. Eu te perdoei. Agora se perdoe. Eu sou soberano. Eu sou o grandioso Deus. Eu sou o que lança os teus pecados no mar do esquecimento. Eu sou aquele que está com você. Então se perdoe. Se perdoe, meu irmão. Ah, mas o que eu fiz, não importa o que você fez. Não importa a gravidade do que você fez. O que importa é o tamanho do amor de Deus pela sua vida. O que importa é o tamanho do amor do Senhor e perdoador da sua vida. Não importa. Se você se arrepender, ainda há perdão para você, mas você precisa também se perdoar. Você precisa se perdoar. E hoje Jesus está aqui, está aí na sua casa, e Ele está querendo ouvir de você. Jesus apareceu 2 vezes aos discípulos, e Pedro, junto com os outros discípulos,
foi culpado. Você não foi feito para carregar o peso da culpa, meu irmão. Você não foi feito para isso. Quando Jesus disse, tomai o meu fardo que é leve, ele está dizendo, se perdoe, perdoe os outros, carrega a minha cruz que é mais leve. Essa culpa que você está carregando é uma culpa que vai te deixar para baixo, desanimado. Mas carrega o meu fardo, porque eu sou perdoador. Ele se sentiu indigno. Mas da mesma forma que Jesus apareceu para Pedro para curá-lo, e hoje ele faz isso com você. Venha comigo no versículo 15. Quantos discípulos, no versículo 21, no capítulo 21, os discípulos tinham voltado a pescar. Os discípulos tinham voltado para a vida antiga, não conseguiram nada. Jesus apareceu. Jesus apareceu e ele começou a ter um particular com eles ali. Começou a ter um particular. E aí foi quando eles acenderam a segunda fogueira. A segunda fogueira. Versículo 15. Depois de terem comido, eles estavam comendo peixe que tinham conseguido, né, pescar, que Jesus tinha aparecido. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele tinha dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse novamente: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Posso dizer que esse foi o resgate. Aconteceu o pecado, aconteceu a culpa, e Jesus veio em resgate a Pedro. Jesus sentou ali na fogueira junto com eles, e na segunda fogueira a gente vê uma coisa maravilhosa. A cura que Jesus vem trazendo para Pedro. A cura. Então o fogo da segunda fogueira ali, eles assentados juntos, e Jesus perguntando para ele, revelou sim as impurezas de Pedro. Porque Pedro, ao olhar para Jesus naquele momento, ele deve ter se lembrado de tudo aquilo que ele tinha feito. Mas só que aquele fogo também purificou Pedro, porque Jesus começou a tratar com ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Para mostrar para Pedro de que ele deveria se perdoar. Porque ele já tinha perdoado Pedro. Então ele disse: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, eu te amo. Cada pergunta feita foi exatamente para curar a mágoa e a culpa que ele tinha dentro de si mesmo. E Jesus foi tratando Pedro ali, dizendo: você me ama?
E Pedro, sim. E o que Jesus dizia? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, saia dessa vida, perdoe a si mesmo. Saia dessa vida de pesca, que eu não te chamei para isso. Eu te chamei para apacentar as minhas ovelhas, para ser pescador de homens. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo, em outras palavras, Pedro, o que você está fazendo aqui, Pedro? O que você está fazendo aqui depois de eu te perdoar? Agora você, Pedro, tem que se perdoar porque as minhas ovelhas precisam ser apacentadas. O seu chamado ainda está ativo. O seu chamado ainda brilha. O seu chamado ainda é plano de Deus. O seu chamado, meu irmão, ainda é plano do Senhor. Ainda é plano de Deus. Deus não desistiu. Deus não abre mão de você. Deus não vai, por causa que você tem pecado, desistir do que Ele te chamou para fazer. Se perdoe o Senhor, peça perdão e se perdoe, porque o seu chamado ainda está brilhando, ainda precisa de você, ainda necessita que você saia dessa culpa, para que o seu pecado seja totalmente destruído. E que você possa voltar para o que Deus te chamou. Então, na segunda fogueira, Deus te chama hoje. Glória a Deus. Deus te chama hoje para a segunda fogueira. Deus está te chamando hoje para sentar. Jesus está te chamando hoje para você sentar na segunda fogueira. Esquece a primeira fogueira, esquece o que passou. Ele tem vida para você. Ele tem planos. Esqueça o que passou. E foque-se agora em Jesus. Por isso que Jesus disse, Pedro, você me ama. Ou seja, foque em mim, você me ama. Então foque em mim, Pedro. Foque em mim. Não foque na culpa, não foque no pecado, não foque em tudo que aconteceu. Mas foque em mim, porque eu trouxe vida, eu trouxe perdão, mas você agora precisa focar em mim e esquecer da culpa que aconteceu, do que aconteceu. Foque em mim agora. Oh, glória a Deus. Você me ama? Jesus está te perguntando hoje. Você me ama? Você me ama? E Ele vai perguntar quantas vezes for necessárias para que você saia, se perdoe e diga, Senhor, eu te amo. E na terceira vez, quando Jesus perguntou, Pedro ficou até triste, né? Porque era a terceira vez perguntando, mas ele não entendeu o trabalhar de Deus. Ele não entendeu que Deus tinha, o que Jesus queria, que era perdoar, que era mostrar para ele, olha, você pecou tantas vezes contra mim, me negando 3 vezes, mas a minha graça transborda, porque além de perdoar, eu devolvo o seu chamado, Pedro. Além de te perdoar, além de fazer você se perdoar, eu te devolvo a posição que eu tinha colocado. Eu não tiro de você a posição que eu tinha te colocado. Eu não tiro de você a posição que você tinha, porque é eu que te chamei, é eu que te escolhi, é eu que fui naquele lugar onde ninguém queria você, naquele lugar onde ninguém dava crédito, naquele lugar onde ninguém te dava alguma coisa. Eu que te resgatei daquele lugar, então eu não admito que você não se perdoe. Jesus está dizendo isso, eu não admito que você não se perdoe, porque o meu amor é maior que a sua culpa. O meu amor é maior do que esse pecado, o meu amor é maior que tudo. Só que você precisa confiar no meu amor. É por isso que Jesus te pergunta para você, você me ama? Glória a Deus. E Jesus continua a perguntar, Paulo, você me ama? Fabiana, Sandra, Elza, Rita, Diego, Cleiton, Ana, Daniel, vocês me amam? Qual a sua resposta para Jesus?
Qual a sua resposta? Sim, eu te amo. E sabe o que ele vai te dizer? Continue no chamado que eu te chamei. Continue no caminho que eu te chamei. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, continue no louvor. Se você me ama, continue pregando. Se você me ama, continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Porque o amor de Jesus é maior que a culpa. Então se perdoe. A segunda fogueira está acesa. A segunda fogueira, ela está acesa. E ela não vai se apagar. Ela não vai se apagar para você. Ela não vai se apagar porque na segunda fogueira, a cura. E você precisa se perdoar para que a cura seja completa. Você precisa se perdoar para que você seja curado. Para que você seja restaurado. E a fogueira está acesa, meu irmão, nessa noite. Oh, glória! A fogueira, ela está acesa, Jesus só está sentado esperando você com o peixe. Está esperando você para te alimentar, te perdoar. E mostrar que a sua culpa vai ser destruída em nome de Jesus. E Ele vai te colocar no lugar onde Ele sempre te prometeu, onde Ele sempre te chamou para estar. Oh, glória! Pode parecer difícil acreditar, mas sim, Jesus está na fogueira. Saia da primeira fogueira, saia do pecado, se arrependa e saiba que há perdão para a sua vida e se perdoe. Porque a partir daquele momento, quando Pedro se perdoou, no versículo 18, em verdade digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, forem velhos, estenderá a mão e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. É que Jesus já falando do que seria, como seria Pedro. E aí nós vemos que Pedro, se você olhar lá em Atos, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele nunca mais voltou para a vida de pescador. Porque o Senhor resgatou ele, dele mesmo. O Senhor resgatou Pedro dele mesmo, da culpa que ele sentia. E na primeira pregação, ele ganhou ali, foi convertidas quase 3.000 almas para Jesus. E Pedro cumpriu o seu chamado até o fim. E ele entendeu o amor de Jesus, a ponto de morrer por ele mais tarde. Ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno de ser crucificado igual o Senhor dele. Mas o que eu quero focar é que ele entendeu. Quando a culpa saiu, o chamado se cumpriu. Quando a culpa saiu, o chamado se cumpriu, meu irmão. Então a culpa tem que sair para o chamado se cumprir. Se perdoe, porque quando a culpa sair, Deus vai te fazer cumprir o chamado. E você vai levar a palavra, você vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela faz o que apraz, nunca volta vazia. A fogueira está acesa. Cabe a você, meu irmão. Porque Deus já te perdoou. Agora cabe a você se perdoar. É uma decisão sua. O perdão, nós já falamos durante todo esse trimestre. É uma decisão. É uma decisão. E se você não se perdoar, não se decidir perdoar, mas Jesus tem misericórdia. Jesus tem a fogueira acesa. Ele criou todo o ambiente para que você se perdoe. Para se perdoar, que é uma decisão, vá a Ele. E fala, Jesus, eu me perdoo.
de todos os pecados, de toda a culpa. Tira a culpa de mim, Senhor, porque eu quero viver a plenitude do Senhor em mim. Eu quero viver a plenitude do Senhor em mim. A fogueira está acesa. E as fraquezas de Pedro, gente, as suas fraquezas, as minhas fraquezas, elas só mostram ainda mais o amor e o poder de Deus em nós. Enquanto nós estivermos nesse corpo, vamos continuar pecando, mas as nossas fraquezas só mostram ainda mais o amor de Deus. Só mostram mais ainda o poder de Deus em nós. Mesmo que essa fogueira que Jesus está te chamando para sentar lá revele o seu pecado, mas é uma fogueira também que vai purificar você. É uma fogueira que vai purificar a sua vida. Glórias ao nome de Jesus. E Jesus está chamando. O Rei está chamando. O Rei está chamando para a fogueira, para que você se perdoe. A segunda fogueira é a fogueira do perdão para si mesmo. Você aprendeu todo esse período sobre perdão ao próximo, perdoar. Agora perdoe a si mesmo. Para que você rompa. Para que o Espírito Santo continue a usar você. Ele tem muito para te usar. Mesmo que a gente fale covardemente como Pedro, ainda há esperança em Cristo Jesus. Guarde isso. Mesmo que você peque covardemente como Pedro pecou, ainda há esperança em Cristo Jesus. Porque a segunda fogueira está acesa. Oh, glória. Oh, Rabia canta lá, bachurianda na manas. E Jesus, quando ele me deu essa palavra, ele falava: ainda há muitas pessoas no meio do meu povo que não se perdoam, estão paradas, estacionadas, voltando à vida anterior, voltando aos costumes anteriores, porque não se perdoam, porque acham que pecaram tão grandemente que o meu amor não pode cobrir esse pecado, não pode cobrir a vida dela. E Deus falou: fala para eles, filho, que o meu amor é maior do que a culpa. Fala para eles que o meu amor é maior do que a culpa que eles sentem. Então pede para eles sentarem na fogueira com Jesus. Pede para eles sentarem na fogueira, porque há remoção da culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que foram chamados por Jesus. Nenhuma condenação há. Não há condenação sobre você. Essa culpa está te trazendo condenação. Volte-se a Jesus. Esteja em Jesus, esteja em Jesus, para que nenhuma condenação te pare. Nenhuma condenação vai te parar, porque você tem Cristo Jesus como Senhor, intercessor da sua vida, o seu advogado. Então jogue fora essa culpa, jogue fora tudo isso que foi feito, jogue fora, você errou sim, mas o amor de Deus é maior que isso. O amor de Deus é maior que o teu pecado, o amor de Deus é maior que a tua culpa, o amor de Deus é maior que tudo isso. Xarábia canta lá, bassuriana nábia. Oh, Deus amado. Sabe por que a fogueira está acesa? Porque Jesus não admite ver você nessa condição. Jesus não admite ver você nessa condição, sendo que Ele já te perdoou, sendo que Ele já te resgatou, sendo que Ele já te tirou do lamaçal do pecado. E Ele não admite ver você continuando nessa culpa, nesse pecado que já passou. Peça perdão, peça misericórdia e perdoe a si mesmo. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer por você. Grandes coisas Deus tem para fazer através de você, meu irmão. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhido, e por ser escolhido do Senhor, Ele está na fogueira te esperando. Ele está na fogueira te esperando.
Qual a sua resposta em relação a isso? Qual a sua resposta? Minha resposta é: Senhor, eu vou. Eu vou. Eu vou sentar na fogueira, vou deixar o Senhor me tratar e vou deixar o Senhor renovar, lembrar-me do meu chamado para eu cumprir o meu chamado. E assim como Pedro, vou cumprir até o fim o meu chamado, para aquilo que eu fui chamado. Sabe por que você está sem propósito? Sabe por que você não sabe do dia de amanhã? Sabe por que você tem medo do dia de amanhã? Porque você perdeu o propósito. E às vezes por causa da culpa. Perdoe a si mesmo. Perdoe. Perdoe a si mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Muitos estão como Pedro, Senhor. Muitos estão tremendamente abatidos. Muitos estão tremendamente abatidos porque cometeram erros que não se perdoam. Cometeram erros, Senhor, que não se acham mais dignos de estar na tua presença. Por isso até deixaram de orar, deixaram de louvar, deixaram de ler a palavra, porque não se sentem dignos, Senhor, de voltar à tua presença. O diabo tem soprado no ouvido deles, Pai, que o pecado deles é tão grande que não há mais oportunidade de voltar. Não há mais oportunidade de voltar e cumprirem os seus chamados em Deus. E abandonaram tudo e ainda estão com sentimento de culpa. Senhor, mas o Senhor disse que a fogueira está acesa. Leva cada um aqui, Senhor, à fogueira hoje. Mostra, Senhor, que a vida sem se perdoar, Senhor, é difícil. Assim como o Senhor mostrou para Pedro, porque Pedro voltou à vida anterior e não conseguiu pescar nada. E não conseguiu pescar nada porque ele não foi feito para pesca. Ele foi feito para pesca de homens. Mostra, Senhor, para cada um aqui que continuar se culpando não vai adiantar em nada, porque não fomos feitos para culpa. Porque quem nos perdoa é o Senhor e quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo. Então eu peço, Senhor, toca no coração de cada um aqui, Senhor, para que haja perdão de si mesmo, para que haja restauração de si mesmo, para que olhe para si mesmo e se ame e se perdoe, porque o Senhor disse: amará o teu próximo como a ti mesmo. E se eu não me perdoo, não me amo, como que eu vou amar o próximo? Haja uma restauração na tua igreja, Senhor, através desse perdão, dela perdoar o próximo, mas perdoar a si mesmo também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se perdoe. Nós vamos ouvir mais um louvor agora, com Daniel e Quadrica. E nesse louvor medite. Medite e vá em busca do Senhor. Em nome de Jesus.
minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. derrama toda a sua graça, teu amor, teu perdão sobre nós. Glória a Deus. Não somos dignos, Pai, mas o Senhor tem tão grande amor, Pai. É incomparável, Senhor. Obrigada, Jesus. Jesus, Redentor, livraste
Adore, adore, adore. Adore. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vai ficar aqui. Glória a Jesus. Eu não queria que acabasse esse momento. Momento maravilhoso. Eu agradeço nosso amigo Daniel. Agradeço a Drica, minha esposa. Agradeço a cada um de vocês. Estar na presença do Senhor é maravilhoso. Estar na presença do Senhor é glorioso. Não dá nem vontade de sair, né? Final de semana foi intenso, 24 horas de jejum, oração. E Deus faz isso aqui na minha casa. Fez aí na sua casa também. Fez na sua casa também. O Samuca está sentado no sofá ali, mas está todo mundo assim tomado pelo Espírito Santo aqui. Que o Espírito Santo tome também a sua casa, que o Espírito Santo tome com fogo, com perdão, que tire toda a culpa, que tire tudo aquilo que está na sua vida. E que você, em nome de Jesus, a partir de hoje se perdoe para que Deus tenha algo poderoso na sua vida, na sua casa. E é por isso que nós amamos o Senhor Jesus e Ele é nosso resgatador, nosso redentor. Ele nos livrou do peso, da culpa, do pecado. Agora cabe a você e cabe a mim ir até a fogueira que está acesa. Porque ele tem perdão, Ele tem misericórdia. E na fogueira Ele vai curar você. E na fogueira você vai ser curado de você mesmo. Na fogueira você vai ser curado de você mesmo. E lá Ele vai trazer restauração. Amém? Glória ao nome de Jesus. Nós temos que encerrar, infelizmente. Nós temos que encerrar, mas está difícil aqui, irmão, encerrar. A presença do Espírito Santo está tão forte aqui, meu Deus do céu. Tá difícil, mas vamos encerrar. Você que tem um pedido de oração, coloque o pedido de oração para a gente fazer uma oração final, encerrando. Tá difícil. O Espírito Santo está tomando todo mundo aqui e eu tenho certeza que está tomando todo mundo aí na sua casa também. Se entregue, se entregue. Se entregue. Coloque o pedido de oração, se tem alguém para orar, vamos orar encerrando esse culto. A gente está encerrando a live, meu irmão, mas o culto pode continuar na sua casa. Essa unção, esse poder do Espírito Santo de cura, libertação, pode continuar na sua casa, viu? Alguém tem algum pedido de oração? Ou a gente já pode encerrar o culto? A mãe da Patrícia pediu pela saúde. O Ricardo está pedindo pela saúde da Simone. Quem mais? Glória. A oração pelo seu Francisco, amigo nosso que está hospitalizado, da Rita, tá bom? O filhinho da minha irmã da igreja que
na UTI, nasceu ontem. Tá. A minha mãe tá falando sobre o filho de uma irmã da igreja dela que nasceu ontem, tá na UTI. Nós vamos orar. Vai colocando seus pedidos de oração que a gente vai começar aqui. Na vida da sua irmã? Tá. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença agora para apresentar a vida de cada um aqui. A Marilene, Senhor, apresento a vida dela para que o Senhor dê saúde para ela, Senhor, em nome de Jesus. Apresento também, Senhor, a Simone, Pai, que o Senhor dê saúde para ela, que traga cura, que o Senhor venha com poder e grande glória naquele lugar, na casa dela, Senhor, queimando todo o mal, queimando toda a doença, Senhor, e trazendo a cura para ela. Eu oro pela família do Edivaldo também, Senhor, para que eles possam, em nome de Jesus, Pai, sentir o poder do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, porque para que ele possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelo Senhor Francisco também, que está hospitalizado, Senhor. Que está lá, Pai, hospitalizado naquele lugar. Visita ele agora naquele leito. Visita agora ele naquele hospital, Senhor. E mostra para ele, Senhor, em nome de Jesus, o poder da Tua majestade, Senhor, o Teu poder. Eu oro também pela família da Ivete, Senhor, guarde essa família que eu amo, guarde essa família, Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa protegê-los de todo mal, que o Senhor venha derramar a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia sobre a família. Pai, também eu oro pela família do Biel, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa fazer grandes coisas na família, para que o Senhor possa, Senhor, tirar toda a doença, para que o Senhor possa tirar todo o mal, e que o Senhor venha cobrir, coloca o Teu anjo, Senhor, naquele lugar, coloca o Teu anjo na família do Biel ali, Senhor, protegendo e guardando. Eu oro também, Senhor, pelo joelho da irmã Isabel que está doendo, Senhor. O Senhor prometeu, Pai, levar todas as nossas dores, nossas culpas na cruz, Pai. Então eu oro agora para que o Teu Espírito Santo, Jesus, em nome de Jesus, venha curar o joelho da irmã Isabel. Venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, trazer alívio para a Tua filha. Em nome de Jesus, eu oro pela Tainá, Pai, a sobrinha da Cleide, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ir de encontro a Tainá, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a Tainá para o destino que o Senhor tem para ela, Senhor. Eu oro e abençoo ela em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do Marcos, pela família dele, Senhor, para que o Teu Espírito Santo entre naquele lugar de uma forma poderosa e possa trazer, Senhor, a Tua paz, a Tua misericórdia e a condução do Teu Espírito Santo, Senhor. Oro também pela irmã da Drica, Senhor, pela minha cunhada, para que o Senhor, Pai, venha com saúde, que o Senhor venha derramar a Tua graça e o Teu amor sobre a família dela, sobre o marido dela, Senhor, sobre o filho, meu sobrinho, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu oro por cada um que participou dessa live, Senhor. E peço, Pai, em nome de Jesus, que esse fogo não se apague, Senhor. Que esse fogo não se apague. Que o fogo da segunda fogueira, Senhor, esteja na vida de cada um aqui, Senhor. Todos os dias, todas as horas, para que eles possam, para que nós possamos recorrer ao lugar onde podemos nos perdoar e poder ser perdoado pelo Senhor através da segunda fogueira, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, por esse culto. E peço, abençoe a semana de cada um, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. E que o amor de Deus, a graça e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam na vida de todos que creem e que são perdoados e que vão se perdoar e que estarão na segunda fogueira, porque ela estará sempre acesa. Diz amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, continue o culto na sua casa, continue o culto amanhã, continue na terça, na quarta, na quinta, porque o culto a Deus é toda hora, é todo momento. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.